Olá, sou Leivane Rodrigues, sou psicólogo. Fui convidado pela DEI Brasil para falar sobre um tema muito atual, que é sobre pandemia e saúde mental. Primeiramente, é importante a gente definir o que é saúde mental. Então, levando em referência a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eles definem como um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas as ausências de patologias. Mas, porém, essa definição ela tem recebido muitas críticas. Por quê? Justamente, será que realmente tem como definir o que é saúde mental? Já que a gente vive em culturas diferentes, modos e hábitos dentro de cada sociedade diferente. Então, o que possa ser saúde mental para a gente aqui no Ocidente, possivelmente não seja o que possa ser definido como saúde mental em algum país asiático. Mas isso nos dá um norte que saúde mental seria também maneiras, estratégias que cada ser humano, que cada sujeito pode encontrar, lidar com o que acontece na sua vida cotidiana, dentro das suas relações, tanto interpessoais como também relações profissionais, a forma que lida com os seus problemas sem maiores danos. Então, a gente também pode falar aqui que saúde mental seria um bom conhecimento sobre a sua própria saúde emocional, as formas de lidar com a saúde emocional. E por outro lado, o que é pandemia? Então a pandemia se entende como uma enfermidade epidêmica a nível global, amplamente disseminada, que é justamente o que estamos vivendo na atualidade, que é na verdade o mal-estar da atualidade no mundo todo, que é a Covid, por conta do coronavírus. Mas se a gente pode trazer isso para a nossa realidade, como o Brasil tem lidado, com tudo isso, como as pessoas têm conseguido lidar e buscar estar bem, ou se é possível estar bem dentro de toda essa realidade, dentro desse real se impõe perante toda essa realidade que a gente tem vivenciado até aqui. Justamente o coronavírus ele causa um corte dentro da nossa rotina, dentro da nossa realidade, e muitas pessoas já têm apresentado problemas, transtornos, até mesmo psiquiátricos, demandas psicológicas e emocionais muito significativas por conta desse não saber lidar com toda essa realidade, o medo que se impera também. E a própria mídia, ela tem também uma responsabilidade da forma que isso é passado, sobretudo se a gente for falar sobre os grupos, esses grupos mais específicos. Então, quem é mais vulnerável durante uma pandemia? Então, a gente pode entender que idosos, pacientes que são imunossuprimidos, que fazem uso de biológico. Aqui a gente pode colocar os pacientes de DI, que é um dos seus maiores medos, o que fazer quando se contaminar, ou se vão ou não se contaminar, se para de fazer as medicações ou não, justamente porque algumas medicações suprimem a imunidade. Então, pacientes com condições clínicas, já com alguma comorbidade, precisa ter um pouco mais de cautela nos cuidados perante o coronavírus. Mas, por outro lado, independente de quem tenha comorbidade, os danos emocionais, os danos psicológicos, de uma forma totalitária, a gente pode pensar assim, é imensurável. A gente não sabe como serão os traumas, como as pessoas vão lidar com os seus medos, as suas angústias, durante e depois que tudo isso passar. Aqui também a gente tem um outro grupo que é muito afetado, que é justamente o grupo mais vulnerável. Se a gente for falar dentro de uma condição socioeconômica mais baixo, é o público que mais sofre justamente quando o vírus chega
chega, eles não sabem se eles terão assistência, é um grupo de risco muito maior e isso pode fazer que esses sujeitos possam desenvolver patologias psiquiátricas mesmo, né? Desenvolver quadros de ansiedade, quadros de pânico, ou por outro lado, se a gente for pensar em paciente de DI, doença inflamatória intestinal, que aqui a gente tem a retocolite, né, e a doença de Crohn, e que são pacientes, teoricamente, né, por conta de um certo risco, já são pacientes, por conta da DI, já vulneráveis, que já estão, de alguma forma, atravessados, né, por a sua patologia. Se a gente for pensar nos pacientes de DI, de doença inflamatória intestinal, e aqui a gente tem os pacientes com retocolite e os pacientes com doença de Crohn, já por conta da sua patologia, são pacientes que já são afetados psicologicamente pela sua condição, né? Justamente porque a doença inflamatória intestinal, nos casos mais graves, ou nos casos que o paciente ainda não está em remissão, conviver com ela já é muito delicado, porque a doença ela já limita nesses casos mais complexos. Então, muitos pacientes de doença inflamatória intestinal, eles já têm essa demanda psicológica e muitos, né, uma demanda psiquiátrica. Muitos fazem quadro de depressão, muitos já lidam de uma forma até mesmo mais patológica com a ansiedade. Eu tenho recebido muitos relatos, né, desses pacientes que hoje, né, por conta da pandemia, todos os seus sintomas eles estão mais potencializados, esses sintomas que estão mais presentes, e como conseguir lidar, né, com tudo, com esse real que eu falei, que ele se impõe para a gente, né? Então é algo que é muito novo e a gente vai ter que aprender a lidar, aprender a criar formas de lidar. Vamos ter que usar a criatividade humana para encontrar subsídios para lidar com esse momento de aflição, com a angústia, essa angústia que nos assola. O não saber no psiquismo, ele gera justamente esses quadros de angústia. Como é algo que foge da nossa fantasia do controle, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, ou até mesmo daqui 15 a 30 dias. E isso traz uma angústia muito grande, não só para os sujeitos que já são portadores de alguma enfermidade, no caso aqui das DIs, os coletivos, né? Por conta disso a gente vê muitos quadros de negação, há pessoas que não conseguem ficar adeptos aos cuidados, né? Ao próprio uso de máscara, ao isolamento, ao confinamento, já que, se a gente for pensar o que o confinamento entra, né, como entendimento dentro do nosso psiquismo, se a gente for entender esse processo histórico, ser confinado é ser limitado de algo, né? Então, se a gente for buscar esse contexto histórico, ser confinado é como uma punição. Aí é que a gente pode até fazer uma analogia sobre quem está preso, quem está confinado porque está sendo punido. E isso vem muito no discurso de muitos sujeitos: eu não fiz nada para ter que estar só dentro de casa, eu não cometi crime algum. Por quê? Porque a referência do sentido que se tem é justamente sobre aquilo que se impera, né, dessa punição. Então a gente precisa desmistificar e falar muito sobre, para entender que o confinamento é algo completamente necessário. Então, hoje, né, o confinamento é o que a gente tem para tentar diminuir, né, ou pelo menos desacelerar essa forte infecção que se tem de uma forma coletiva, justamente por haver muitas aglomerações. E nesse processo, né, de pandemia, essa questão psicológica, essa questão emocional, que envolve muitos sentimentos e muitas emoções, e aqui a gente pode falar até mesmo como o medo, como a raiva. Isso são fatores que devem ser considerados. O medo é algo que não dá para ser desvalorizado nesse momento, mas é algo também que precisa ser trabalhado para que não
vire algo muito maior, né? Para que isso não venha também potencializar algo já pré-existente e não fazer disso algo patológico. Então, o medo nesse momento é algo completamente compreensivo, mas se ele vem, né, como já algo que sempre está se inscrevendo, algo que a gente pode falar de uma cronicidade, de uma forma desproporcional, isso pode prejudicar ainda mais a forma e a busca de lidar com esse momento. Então, quando a gente está falando de uma pandemia, o medo ele aumenta de uma forma muito desproporcional, né? Retomando, porque a gente está sempre lidando com o não saber, e o não saber para o ser humano é algo completamente angustiante, é algo que é muito difícil de lidar, né? Aquilo que a gente não consegue colocar palavra é algo que sempre vai se inscrever buscando sentido. Por isso que é muito interessante falar sobre dentro do limite de cada um. O noticiário ele sempre tem um apelo sensacionalista, né? Não é só o intuito de informar, mas também o intuito de criar audiência, de criar manchete e de prender o telespectador naquilo que é dito. Mas se você não consegue, né, fazer contato com aquilo que está sendo colocado, você precisa entender o seu limite e se resguardar também perante a isso. Embora seja necessário fazer contato de uma forma mínima daquilo que está acontecendo. Então, uma das maneiras de tentar lidar com isso é também conhecer o seu limite, né? Lembrando que a raiva, por si só, ela já é um indicador de limite. Aquilo que te causa raiva, aquilo que te atravessa e te mobiliza dessa forma, já é um indicador de limite. Embora seja muito interessante pensar, né, que é impossível a gente controlar o desejo do outro. A gente não vai conseguir ter controle das pessoas que não estão conseguindo serem adeptas a todo esse processo de confinamento, do uso de máscara, do uso do álcool em gel. E por outro lado, isso é muito revoltante para quem está vivenciando, quem está com muito medo e está fazendo a coisa como se manda a cartilha, né? Mas algumas pessoas de fato não conseguem. E por não conseguir, acaba trazendo muita revolta também para outras pessoas, né? Mas durante as epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser muito maior do que as pessoas que serão infectadas. É por isso que a gente precisa falar muito sobre saúde mental, falar muito sobre o que está acontecendo, para a gente com palavra conseguir bordear, né? Criar borda e criar sentidos do que está acontecendo. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue dar sentido a algo, automaticamente a tensão baixa. E você consegue se mobilizar e para buscar enfrentamentos, né? Como a melhor forma de cada um enfrentar isso. Então, se a gente for pensar em tragédias que já aconteceram, né? A gente vê que existe um tempo muito maior onde o sujeito consegue ter elaborações sobre. Por quê? Porque o nosso psiquismo, a gente pode entender que o psiquismo ele é lento, né? Ele precisa de um tempo para ele conseguir, aos poucos, entrar dentro desse processo de entendimento. Então, no grupo de risco, seria pessoas que estão mais propícias a desenvolver o quadro mais grave da patologia. E isso leva um temor muito grande para essas pessoas. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né, e zelo sobre esses pacientes, e sobretudo os idosos, né? Os idosos, os portadores de doença inflamatória intestinal ou qualquer outro paciente que faz uso de imunossupressor, que são medicamentos que servem para diminuir a imunidade, justamente porque são patologias autoimunes ou pessoas que fizeram algum transplante, né, de algum órgão que tem que fazer esse tipo de medicação para que o organismo não rejeite esse órgão transplantado também. Então, muitas vezes é colocado que a COVID, o diagnóstico de COVID seria como uma sentença de morte, né? Mas a gente precisa desconstruir essa ideia em prol desses grupos, porque a gente vê que isso não é verdade, né? Embora possa ter um número, né, maior estatisticamente,
se vê que todo mundo está dentro do grupo de risco. Então tem pessoas que não têm comorbidade nenhuma e desenvolveu a forma grave, que se curaram, ou pessoas que também não tinham comorbidade nenhuma, desenvolveu a forma grave e foram a óbitos. Em contrapartida, tem pessoas dentro do grupo de risco que já teve câncer, né, que é diabético, pacientes de DI mesmo, né, que desenvolveram a forma leve, a forma moderada, a forma grave e também se curaram. Então, o que a gente pode fazer nesse momento realmente é estar em isolamento, ter os cuidados, porque não se sabe quem vai desenvolver a forma mais grave ou não. E trabalhar muito essa questão psicológica, justamente para que as pessoas não se desestabilizem tanto. Por quê? Porque, por outro lado, não tem como não se afetar com o que está acontecendo. Não tem como não ficar triste por saber de uma notícia de alguém conhecido ou alguém que se gosta acabou falecendo. Né? Nós estamos sendo afetados a todo momento. Esse momento é um momento muito hostil para todos. É um momento muito difícil psicologicamente. É por isso que precisa se trabalhar e buscar meios, né? Até mesmo buscar profissionais que possam lhe ajudar a passar e enfrentar esse momento de pandemia que estamos vivendo. Justamente porque essa incerteza que esse momento traz gera no sujeito muita angústia, né? Leva nos sujeitos, né, sérios sofrimentos psíquicos. Então, todo mundo está propício também a desenvolver qualquer quadro, né, psicológico, qualquer quadro até mesmo de algum transtorno psiquiátrico. E aqui a gente pode falar em pessoas que já vêm, né, tratando quadros psiquiátricos ou que já têm alguma patologia mental. Essas pessoas também estão mais propícias, né, a potencializar os seus sintomas ou desenvolver quadros até mais graves. É interessante aqui falar também sobre os autistas, né, porque pelo próprio comprometimento que eles têm das relações por conta da própria condição do autismo, eles podem ficar muito mais estressados, justamente porque esse período é um período de romper as rotinas. E o paciente autista ele precisa dessa rotina para conseguir se organizar, né, dentro do tempo dele e também dentro dessa interação com o outro. Até mesmo o uso de máscara, né, tem sido muito difícil. Eu tenho recebido muitos relatos de pais que estão apresentando muitas dificuldades, né? É um momento muito estressante para todo mundo, tanto para a família como para esses pacientes. Porém, é algo que tem que aprender no dia a dia, né? É sempre criar uma rotina dentro do dia a dia. É criar uma rotina para esses pacientes. Aqui eu já coloco como pacientes de patologias mentais e de transtornos de uma forma geral. E também os pacientes que têm outras comorbidades, né? Os pacientes, aqui a gente pode referenciar os pacientes de DI. Então esse é um momento, né? Um momento que só a solidariedade pode nos ajudar. A gente precisa sempre entender e não esquecer que a gente só existe a partir do outro, né? A gente só é sujeito a partir do outro quando a gente é afetado pelo outro. Então a gente é afetado a todo momento pelo nosso próprio desejo e também pelo desejo do outro. É aí que entra a necessidade de buscar essa negociação, né, interpessoal, para que a gente possa lidar com aquilo que está se apresentando nesse momento. Entender que a pandemia ela tem seu tempo, que a pandemia ela vai passar, mas para isso a gente precisa também fazer contato com aquilo que se apresenta hoje. Aí, se a gente for falar sobre os portadores de DI, especialmente, que já sabem lidar com a sua doença ou ainda está no processo, né, de buscar esse entendimento de como lidar com ela dentro do seu próprio psiquismo, mas também como ela se apresenta no seu corpo, como está sendo essa relação, esses pacientes têm algo a seu favor, né? Como são pacientes que já vêm com histórico
de o sofrimento psíquico por conta da doença, são pacientes que podem conseguir desenvolver resiliência de uma forma mais hábil, né, de uma maneira mais rápida, em um tempo em que todos têm que aprender a lidar com o fantasma que está lá fora, que é a Covid. Então, eu agradeço mais uma vez o convite da DI Brasil. É muito interessante a gente trabalhar sobre a saúde mental dentro de uma forma muito ampla, hoje especialmente focado dentro dessa realidade que se apresenta, que é a pandemia da Covid. E fiquem atentos às demais aulas aqui no Congresso Nacional Virtual do Maio Roxo da DI Brasil. Muito obrigado